Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Sejam muito bem-vindos para mais uma meditação diária. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade de Rosas, e que bom estar aqui com vocês mais uma vez, que possamos então clamar o poder do Espírito Santo, nos deixar ser guiados pelas Sagradas Escrituras e nos confiar a glória da Santíssima Trindade, para que assim possamos ser conduzidos perante os dons, perante as palavras do Senhor, para a nossa salvação, rumo ao céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro da profecia de Miqueias. Apacenta com a tua vara o teu povo, o rebanho da tua herança, os que habitam sós no bosque, no meio do Carmelo. Bazã e Galaade serão apacentados ao modo que eram nos dias antigos. A proporção do que eu obrei nos dias da tua saída da terra do Egito, eu lhe farei ver as minhas maravilhas. As gentes as verão, e elas serão confundidas com toda a sua fortaleza. Os povos porão a mão sobre a sua boca, os seus ouvidos ficarão surdos, eles lamberão o pó com as serpentes, eles se espantarão nas suas casas, como os répteis na terra. Eles tremerão diante do Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Ó Deus, quem é semelhante a ti, que apagas a iniquidade e te esqueces dos pecados das relíquias da tua herança? Ele não derramará mais o seu furor contra os seus, porque lhe apraz fazer misericórdia. Ele voltará e terá compaixão de nós. Ele sepultará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados no fundo do mar. Tu mostrarás a verdade da tua promessa a Jacó, farás misericórdia a Abraão, que é o que tu juraste a nossos pais desde os dias antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Favorecestes ao Senhor a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó, perdoastes o pecado ao vosso povo, encobristes toda a falta cometida. Retirastes a ameaça que fizestes, acalmastes o furor da vossa ira. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador. Esqueça a vossa mágoa contra nós. Hei de ficar eternamente irritado? Hei de guardar a vossa ira pelos séculos? Não hei de ver restituir a nossa vida para que em vós se rejubile o vosso povo? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. E alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus perguntou àquele: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que interessante ter essa passagem do Evangelho mais uma vez, hoje em particular, porque na quinta-feira passada, dia de Nossa Senhora, Santa Maria, Virgem do Monte Carmelo, nós lemos isso também, né? Nós tivemos a graça de ler também essa passagem. E hoje, em particular, que oportunidade nós temos de meditar mais uma vez, mas não necessariamente focar nessa palavra, porque eu posso muito bem chegar aqui e falar de Nossa Senhora durante toda a meditação. Mas eu quero focar naquilo que nós não temos o hábito de ler. Eu tenho a impressão, eu acredito, que vocês não têm o hábito de ler o livro de Miqueias.
Porque eu também não tinha. Eu também não tinha esse hábito. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é meditar a partir daquilo que a liturgia nos propõe. E hoje, em Miqueias, hoje nós não temos nenhuma data especial, nenhum santo especial, que pelo menos não um que eu conheça. Então, eu decidi focar nessa passagem. Eu quero que nós possamos meditar mais uma vez em Miqueias, assim como nós meditamos ontem, para que nós possamos mergulhar. Ontem nós falávamos de Santo Elias e que bonito hoje ouvir mais uma vez o Carmelo presente. É muito bonito e particularmente tocante para mim, que sou carmelita. Apacenta com a tua vara o teu povo. Interessante, meus irmãos e irmãs, se você for na Bíblia, é porque a liturgia diária não vai mostrar isso, mas se você for na Bíblia, tem algumas Bíblias que vão dizer que esta é uma oração do profeta Miqueias. Não necessariamente uma profecia, mas uma oração do profeta Miqueias. Apacenta, Senhor, com a tua vara o teu povo, o rebanho da tua herança, os que habitam sozinhos no bosque. Apacenta aqueles que estão na floresta, apacenta os rebanhos, apacenta o teu povo, reúne o teu povo, cuide do seu povo, cuide desse povo que está vivendo mal, cuide desse povo que está, mais uma vez, olha, cuide do seu povo no meio do Carmelo. O que foi que eu falei ontem? O Carmelo é sinal, significa videira frutífera. É um sinal de frutificação das graças. É um sinal de frutificação das bênçãos. É um sinal de frutificação das virtudes. Mas não só isso, o Carmelo, por meio de Santo Elias, por meio de tudo aquilo que Elias operou no Monte Carmelo contra a idolatria de Israel, o Carmelo é um lugar para separar o joio do trigo. O Carmelo é um lugar para separar aquilo que é mal, aquilo que é vício, aquilo que é ídolo, daquilo que é virtuoso, daquilo que é bênção, daquilo que é divino, daquilo que é verdadeiramente vindo de Deus. Então, apacenta esse povo que está no Carmelo e que precisa urgentemente se separar daquilo que é mal e buscar aquilo que é bom em Ti, Senhor Jesus. Apacenta esse povo que precisa Te conhecer, Senhor. Bazã e Galaade serão apacentados ao modo que eram nos dias antigos. Bazã e Galaade, cidades que antes eram profundamente devotas a Deus, devotas ao Senhor dos Exércitos. A proporção do que eu operei nos dias da tua saída da terra do Egito, diz o Senhor, eu lhe farei ver as minhas maravilhas. Olha só que resposta de Deus na oração de Miqueias. Eu acho muito bonito, meus irmãos e irmãs, eu não conhecia o profeta Miqueias com profundidade. Ele vai falar constantemente, hoje em particular para nós que somos da comunidade Chuva de Rosas, nós temos como parte do nosso carisma aquilo que Santa Teresinha e Santa Faustina diziam com muita frequência, propagar as misericórdias do bom Deus, como vai dizer também lá no Evangelho, né? Cantar eternamente as misericórdias do Senhor no Salmo de Davi. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos buscar a misericórdia de Deus constantemente, mergulhar nessa misericórdia que jorra do seu lado aberto em sangue e água, e mergulhando na misericórdia divina, jorrada da cruz de Cristo, a apresentar essa mesma misericórdia, as misericórdias do Senhor para outros irmãos e irmãs. Clamar por essa misericórdia para que seja derramada na vida dos nossos irmãos e irmãs. Quando Miqueias ouve a resposta de Deus em oração, versículo 15, na proporção das obras que eu fiz nos dias da tua saída da terra do Egito. Meus irmãos e irmãs, vocês têm noção de tudo aquilo que Deus fez no Egito? Para você entender essa resposta de Deus, você precisa voltar em Êxodo. Porque Deus está dizendo, pensem no tamanho das obras que eu fiz no Egito. Deus enviou pragas. Deus chamou Moisés. Deus se colocou na sarça ardente, sem destruir a sarça, ele operou fogo. Deus esteve face a face com Moisés. Deus que literalmente surgiu e veio à terra. Deus que literalmente abriu o mar. Deus que destruiu cavaleiros do Egito. Deus que literalmente fez o seu povo israelita, o seu povo hebreu sair do Egito para a terra prometida. Deus que fez nova todas as coisas naquele povo que estava subjugado pela escravidão. Deus que fez obras gigantescas. E assim, fazendo essas obras, Deus operou milagres enormes. Ou seja, tal qual o tamanho desses milagres que ele fez no Egito, assim também são as misericórdias, as maravilhas que ele vai fazer em nossas vidas. Vocês verão as minhas maravilhas da mesma proporção, no mesmo tamanho das minhas obras no Egito. Versículo 16.
Os povos verão e eles serão confundidos com toda a sua fortaleza. Por quê? Porque são povos estrangeiros vendo o que Deus está fazendo. Povos estrangeiros vendo o que Deus está operando em nossas vidas. Para aqueles que não são cristãos, eles ficarão mudos, cobrirão as suas bocas, surpresos com aquilo que eles estão vendo. Para aqueles que não são cristãos, eles ficarão surdos, com os ouvidos tapados, porque não mais vão conseguir escutar a voz de Deus. Se no dia final chegarmos no momento em que a misericórdia de Deus nos alcançar e os outros povos, ou talvez nós mesmos, percebam, meus irmãos e irmãs, aqui nós temos duas situações. Se nós formos santos, chegaremos no dia final e veremos as maravilhas do Senhor. Se nós formos pecadores, se nós não nos convertermos até o último dia de nossas vidas, que pode ser hoje, se nós não nos convertermos até o último dia de nossas vidas, nós ficaremos mudos, nós ficaremos surdos perante a glória do Senhor e nós não conseguiremos ouvir as palavras de Deus, não conseguiremos clamar ao Senhor com as nossas vozes, não poderemos mais pedir misericórdia. É isso que Deus está falando. Mas todo aquele que se faz rebanho do Senhor, todo aquele que se permite ser apacentado como ovelha do Senhor, o Senhor que é o bom pastor, todos aqueles que se permitem caminhar com o nosso Deus verão as suas maravilhas. Aqueles que não caminham com o Senhor, esses lambem o pó da terra como as serpentes. Aqueles que não caminham com o Senhor, esses se espantarão nas suas casas no último dia. E aqueles que não caminham com o Senhor serão como répteis da terra. Tremerão diante do Senhor, o nosso Deus, e terão medo dele. Terão medo dele. Aqueles que não caminham com o Senhor não conseguirão aguentar e suportar o peso da glória, suportar o peso daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. Por isso, meus irmãos e irmãs, se você de fato confia no Senhor teu Deus, se volte para Ele urgentemente e se faça ovelha, se coloque como ovelha dele. É Miqueias aqui na profecia falando como resposta para a oração que ele fez. E aí ele continua, Miqueias continua: ó Deus, quem é semelhante a ti? É um hino de louvor. Deus, quem é semelhante a ti? Senhor, quem é semelhante ao teu poder? Senhor, não tem ninguém aqui na terra que seja tão grande quanto tu és. Senhor, não tem ninguém aqui na terra que seja comparável ao que tu és, ao quem tu és, ao teu poder abrasador. Senhor, não há ninguém comparável. Não há ninguém comparável. Não há ninguém comparável. Tu és tudo para nós. Tu és força para nós. Tu és auxílio e proteção para nós. Tu és gigante, tu és imenso, tu és um Deus imenso. Tu és tudo para nós. Tu és esse Deus que apaga toda a iniquidade. Tu és esse Deus que tira de nós tudo aquilo que é ruim. Tu és esse Deus que esquece os nossos pecados. Tu és esse Deus que nos perdoa. Bendito sejas, Deus. Quem é o nosso Deus, Israel? Olha só o que Miqueias vai dizer no hino final, na oração final. Olha só o que Miqueias vai falar. Quem é o nosso Deus, Israel? O nosso Deus não vai mais derramar o seu furor e a sua cólera contra os seus. Não vai mais derramar castigos sobre nós. Ele não vai mais fazer isso, porque Ele vai sentir prazer em lançar sobre nós a sua misericórdia. Ele está falando de Jesus. Ele vai sentir prazer, Ele vai sentir alegria, Ele vai sentir amor quando Ele derramar sobre nós a sua misericórdia todas as vezes que nós pedirmos. Ele vai voltar e Ele vai ter compaixão de nós. Ele vai voltar, meus irmãos e irmãs, no dia final Ele vai voltar e vai ter compaixão de nós. E quando Ele tiver compaixão de nós, Ele derramará misericórdia sobre nós. Ele vai sepultar as nossas iniquidades, vai colocar debaixo da terra os nossos pecados, vai tirar, arrancar de nós, com o poder de seu sangue preciosíssimo, tudo aquilo que nós fizemos. Ele vai lançar, sepultar literalmente, colocar debaixo da terra todos os nossos pecados e iniquidades. Vai lançar o peso dos nossos pecados no fundo do mar. Olha só que bonito, que poético. Ele vai lançar o peso dos nossos pecados no fundo do mar, nas profundezas, e as águas de sua misericórdia vão cobrir e vão diluir tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado em nós, pecaminoso em nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei como você está vivendo, mas neste dia te convido
a mergulhar profundamente nos mares da misericórdia para lançar neste profundo mar os teus pecados e deixar que a misericórdia divina se torne motivo da tua esperança, motivo do teu amor, motivo da tua causa. A tua caminhada precisa ser verdadeiramente uma caminhada com o Senhor teu Deus, onde você é ovelha, Ele é pastor e Ele apacenta o seu rebanho, apacentando o seu rebanho através do próprio sangue, como vai dizer o Senhor no Evangelho, o pastor dá a vida por suas ovelhas, através do seu próprio sangue, Ele nos dá misericórdia. Ele nos oferece misericórdia, não à toa, meus irmãos e irmãs, o Salmo de hoje vai falar justamente disso. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e concedei-nos a vossa salvação. Mostrai-nos, Senhor, vossa bondade, favorecestes, ó Senhor, a vossa terra. Libertastes, ó Senhor, os cativos de Jacó, perdoastes o pecado do vosso povo. Bendito sejas pela tua misericórdia. Bendito seja, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Meu irmão, minha irmã, não sei o que você está fazendo e talvez, só um talvez, vem muito forte ao meu coração agora, talvez, só um talvez, você que está ouvindo, você esteja vivendo sob o peso de um pecado que não é teu. Você está vivendo sob o peso de um pecado que não é teu. E talvez você esteja vivendo com o pecado que é teu, que você cometeu, mas você não pode continuar se apegando e segurando esse pecado em você. O Senhor vem te chamar agora para te fazer entender que Ele quer derramar misericórdia sobre você. E todas as vezes que você confessa, é a misericórdia divina sendo derramada. Todas as vezes que você se entrega, é a misericórdia divina sendo derramada. Todas as vezes que você se lança em Jesus, é a misericórdia divina te fazendo entender o quanto Ele te ama. Te fazendo entender que Ele de fato se entrega por você e te ama profundamente. Meu irmão, minha irmã, se lance nos mares da misericórdia, se lance nos mares da misericórdia divina, se entregue inteiramente ao Senhor teu Deus. Ele quer fazer nova todas as coisas em você. Ele quer fazer nova todas as coisas em você. Não à toa, para que todas as pessoas, melhor dizendo, eu ia dizer para que a misericórdia aconteça, mas não. Todas as pessoas que experimentam da misericórdia, a misericórdia divina já foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. O Senhor já derramou misericórdia no momento em que Ele se sacrificou naquela cruz por nós. Precisamos tomar posse, crer nisso e verdadeiramente caminhar crendo nisso. O que eu quero te dizer agora para finalizar essa meditação é que você possa entender, meu irmão, minha irmã, que Deus, tendo derramado misericórdia sobre cada um de nós naquela cruz com sangue e água, Deus, Jesus Cristo, Ele espera de nós que nós possamos mostrar misericórdia também para os nossos irmãos e irmãs que necessitam de misericórdia. E fazer isso nada mais é do que fazer a vontade do Pai, o Pai das misericórdias. É por isso que o Evangelho de hoje vai falar justamente desses irmãos e irmãs de Jesus. É por isso que o Evangelho de hoje vai nos fazer lembrar quem é a mãe de Jesus, quem são os irmãos de Jesus, quem são as irmãs de Jesus. Jesus acolhe, Jesus traz para a sua família espiritual, Jesus traz para perto dele todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E aqueles que fazem a vontade de Deus, estes operam misericórdia. Aqueles que fazem a vontade de Deus, tendo recebido a misericórdia divina, esses caminham com Deus e levam misericórdia para outros que precisam também de misericórdia. Meus irmãos e irmãs, Nossa Senhora fez a misericórdia. Nossa Senhora fez a vontade de Deus e derramou misericórdia nas bodas de Caná quando ela intercedeu. Meus irmãos e irmãs, os apóstolos do Senhor, eles mostraram misericórdia todas as vezes que eles operaram milagres, prodígios e sinais. Meus irmãos e irmãs, as apóstolas, as irmãs de Cristo, elas operaram misericórdia todas as vezes que elas lançaram a misericórdia, a bondade, a palavra de Deus para outros que também precisavam. Eu fico pensando, nós vamos meditar sobre Maria Madalena amanhã, eu fico pensando o quanto Maria Madalena deve ter lançado misericórdia para tantos por aí, porque Maria Madalena foi amada profundamente e ela sente esse amor divino ao tal ponto que toda maldade que havia nela, todos os espíritos malignos que subjugavam ela, saíram. Por causa do amor divino, da misericórdia divina, meus irmãos e irmãs, quem é muito amado, quem recebe
toda essa gama, toda essa água, todo esse mar misericordioso, este compreende a profundidade de Deus e compreendendo tudo isso, compreendendo a ação divina em sua vida, todo aquele que recebe misericórdia lança misericórdia. Aquele que recebe um bem tão profundo e tão grande de Deus, um amor tão profundo e tão grande do Senhor, este opera misericórdia também. Esse quer levar misericórdia para outros também. O Senhor fez muito em mim, o Senhor fez tudo em mim. Eu não posso ficar sem falar da misericórdia dele. E talvez, só um talvez esse seja justamente o resumo da nossa vida hoje aqui na comunidade Chuva de Rosas. Não à toa, esse ano para nós é o ano da misericórdia. Operar misericórdia para os nossos irmãos e irmãs necessitados, nossos irmãos e irmãs que precisam conhecer a misericórdia divina. Não à toa, nós recebemos uma graça imensa, nós tivemos a oportunidade de experimentar o amor divino, nós conhecemos o amor divino, nós conseguimos contemplar o amor divino constantemente, diariamente na nossa vida. E é por isso que nós entendemos que nós precisamos levar a misericórdia para os nossos irmãos e irmãs, porque o Senhor nos amou. E tudo que Ele espera é que nós possamos também amar misericordiosamente. É que nós possamos também amar. Porque todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é irmão, irmã e mãe de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. É misericórdia divina, graças a Deus. São as palavras de salvação. Glória ao nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José, que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com o poder de seu sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permanece em nossos corações. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Envie essa passagem, envie essa meditação para outros que precisam das misericórdias divinas. E até o próximo momento de meditação.